Bem, estamos de volta agora em continuação ao conteúdo da aula anterior, no qual a gente estudou um pouco a respeito dos operadores relacionais e agora vamos trabalhar operadores lógicos e também é indispensável para a gente conseguir evoluir com as estruturas de decisão. Então, o conteúdo da aula está em bloco de anotações de classe, onde eu tenho acesso aqui à lousa do professor. Um pouco mais abaixo eu tenho operadores lógicos. Então, basicamente, aí temos os mais utilizados, que são três. Aqui nós estamos trabalhando com a linguagem JavaScript, vale recordar, mas todas as linguagens têm suporte aí aos operadores lógicos também. Então, é o AND, o OR, não. O ilógico, o lógico e o não lógico. Qual que é a característica do operador lógico E? Para que o resultado está sempre em busca de um resultado verdadeiro. E para que este resultado verdadeiro seja verdadeiro, todas as expressões envolvidas no processo têm que retornar o valor de verdadeiro. Então, trabalha com duas ou mais expressões. E para que o resultado final seja verdadeiro, todas as expressões testadas devem retornar aí verdadeiro. Então, basicamente, uma expressão é formada de dois valores ligados aí com o operador relacional. A gente vai ver na prática como é que funciona isso um pouco melhor. O operador lógico ou, por sua vez, também trabalha com duas ou mais expressões. Só que para que o resultado final seja verdadeiro, basta apenas uma expressão testada no processo me retornar o valor de verdadeiro. Então, posso ter duas, três, 10 expressões. Se uma expressão me retornar o valor verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro. E o not está sempre negando o resultado final. Então, o resultado final for verdadeiro, passa a ser falso. E se for falso, passa a ser verdadeiro. Bastando aqui apenas uma expressão, com apenas uma expressão, o operador não, eu já consigo trabalhar com o not. Então, vamos ver um pouco na prática como é que funciona. Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code, que eu tenho aqui o projeto da aula anterior. Vou fechar. Vou criar outra pasta para ficar um pouco mais organizado. Então, vou criar aqui no centro da janelinha, vou criar uma nova pasta para manter o padrão de nomeação, operadores lógicos. Meu prompt está mapeando aqui a pasta de operadores relacionais ainda, então eu tenho que acessar a pasta de operadores lógicos, certo? Eu já vou criar um arquivo aqui dentro também, index.js. No meu prompt do comando eu vou voltar uma pasta e vou acessar operadores lógicos. Aí está. Então, vamos lá, vou declarar algumas variáveis aqui para a gente começar a trabalhar. Então, var a igual a 50, variável b igual a 30, variável c igual a 25. Então, vamos tentar montar algumas expressões utilizando aí essas três variáveis. Então, relembrando, o operador AND para que o resultado final seja verdadeiro, todas as expressões
retornar verdadeiro. Então aqui eu tenho então o operador lógico E, o resultado final será verdadeiro. Deixa eu melhorar esse texto aqui, ó, operador E, o resultado final será verdadeiro se todas as expressões envolvidas retornarem verdadeiro. Então o operador lógico E, o resultado final será verdadeiro se todas as expressões envolvidas retornarem verdadeiro. Deixa eu melhorar aí o texto. Então, primeira expressão, A menor que B. Aqui eu tenho uma expressão. Então, lembrando, então, para que eu tenha uma expressão lógica, eu tenho que trabalhar com o mínimo dois valores, sendo aí ligados por operador relacional. Então, aqui eu tenho uma expressão. Então, A menor que B. Aí eu pego e vou ligar usando, nesse caso, o operador lógico AND. C menor que A. Aí eu faço o teste. Ó. A é menor que B? Uma pergunta. Então A vale 50, o B vale 30. Então nesse caso deu falso. Como deu falso aqui, o resultado final só pode ser falso. Porque lembrando, para que o resultado final seja verdadeiro, todas as expressões testadas no meu processo devem retornar o valor de verdadeiro. Como a primeira deu falso, o resultado vai ser falso. Então vamos tirar a prova, verificar que de fato é isso. Então, com o meu comando de escrita, como já estou na pasta, então load index false. Tudo bem? Então, como o primeiro deu falso, então o resultado final me retornou falso. Então só seria verdadeiro em uma situação, se tudo fosse verdadeiro. Então A maior que B, verdadeiro. E C menor que A também é verdadeiro. Então, neste caso, eu tenho verdadeiro. Então aqui o resultado é verdadeiro. OR, operador lógico OU, que aqui é representado por este símbolo. O resultado final será verdadeiro se apenas uma expressão retornar verdadeiro. Então, o operador lógico OU, o resultado final será verdadeiro se apenas uma expressão retornar verdadeiro. Então, como seria isso? Então, mais uma vez, monta uma expressão B maior que A, certo? C maior que A tem apenas uma expressão. Então, eu preciso de duas expressões. Então, necessito de duas expressões para poder trabalhar com o operador lógico OU. Então, C maior que A. Então, o meu C vale 25, o meu A vale 50. Então, é falso. Então, segunda expressão. A maior
que B. Então C é maior que A, 25 maior que 50 é falso. Então eu ainda não posso, eu tenho que continuar o teste. Não posso dar o resultado final ainda, porque as outras expressões pode ser que seja verdadeira. Então continuo. A maior que B, A maior que B, 50 maior que 30. Então é verdadeiro. Então o resultado final disso aqui é verdadeiro. Então é sempre assim, olha uma por uma, todas as expressões envolvidas. É muito simples. Então comando de escrita. Então executando, eu tenho aí o verdadeiro. Simples, né? E por último eu tenho o meu operador lógico não, representado por um ponto de exclamação. O resultado final será negado. Se verdadeiro, passará a ser falso. E se falso, passará a ser verdadeiro. Então lá. Então, ao contrário dos dois outros operadores, que eu teria que ter duas expressões, no mínimo duas expressões para trabalhar, aqui basta apenas uma expressão. Então, por exemplo, aqui, variável C igual a 25, certo? Eu vou negar apenas essa expressão. Então, eu já consigo trabalhar dessa forma. Então, C não é igual a 25. É dessa forma que eu leio. Então, isso é verdadeiro ou falso? C não é igual a 25? É falso, né? O C é igual a 25, então o resultado disso aqui seria falso, certo? Então vamos fazer o teste. Aí está aqui falso. Então C não é igual a 25. Isso é falso. O C é igual a 25. Compreenderam? Então se eu tirar aqui o negação, ó, C é igual a 25 é verdadeiro. Verdadeiro. Agora eu vou negar o resultado. Me torna aí valor de falso. Tudo bem? Então lembrando também que o parênteses nesse caso aqui é até facultativo, quando eu estou trabalhando com uma expressão. Então se eu tirar o parênteses de dentro também o resultado vai ser a mesma coisa. Então retornar false e retornar false da mesma forma. Certo? Então com o parênteses fica um pouco mais didático. Aí fica claro que ele está negando tudo que está dentro do parênteses. Então aqui está os três exemplos utilizando aí os operadores lógicos e espero que você tenha realmente entendido. A gente vai fazer um plantão de dúvidas nas próximas semanas e fazer alguns exercícios também. Então, obrigado aí e até a próximo vídeo.